Olá, família! Estamos juntos novamente, mais um encontro. Que Deus nos abençoe esta intenção, esse trabalho. Hoje, continuando aqui o estudo dos capítulos do livro Educadores do Coração, o capítulo 16, Filhos Difíceis. Falar difícil dessa relação com os filhos, nós temos tratado nesses últimos encontros a educação com uma correção, discutimos o castigo. Quando a gente pensa no filho que é difícil, no filho que tem um mau comportamento, no filho que é desobediente, nós tendemos a ir para esse caminho que é da nossa cultura, da nossa bagagem, inclusive bagagem espiritual, porque não é só o que nós aprendemos nessa encarnação, nós trazemos ensinamentos que estão impregnados em nós, que vão influenciar, que vão contribuir para a formação da nossa personalidade nesta encarnação. E a partir disso, nós entendemos que os comportamentos que nós chamamos de maus comportamentos, eles devem ser repreendidos, reprimidos, corrigidos, e alguns ainda acreditam que devem ser castigados. Toda a nossa discussão, todo o nosso empenho, trazendo o ensinamento da doutrina dos espíritos, de Jesus e das ciências atuais, da psicologia, da pedagogia, da neurociência, fica muito claro que nós estamos caminhando para uma era de renovação, de regeneração, em que não cabe mais a violência, não cabe mais falarmos de castigos físicos, de relacionamentos abusivos. Isso está vindo muito à tona para que a gente tome consciência e transforme a nossa forma de lidar, de ser e de agir no mundo, nas nossas relações. Então não é fora de propósito. Pelo contrário, como nada acontece por acaso, nós estamos diante de uma oportunidade para aprender, tomar consciência, fazer a autoanálise. Isso é um tripé: conhecimento, autoconhecimento e tomada de consciência, para que a gente possa se transformar efetivamente. E se nós conjugarmos o que traz o conhecimento da doutrina dos espíritos, então trazermos aí a questão da espiritualidade, nos reconhecermos como espíritos imortais em processo evolutivo, ainda imperfeitos, mas que estamos aqui para aprender, nós vamos considerar que essas medidas de proteção à infância, por exemplo, de educação, nós precisamos investir na educação, tanto escolar quanto essa educação moral. Que isso tudo vem para que a gente se transforme e estejamos preparados para vivermos uma nova era. Os filhos difíceis, isso foi inclusive uma pergunta nessa semana, que estou voltando à atividade presencial e fazendo grupos com os pais. Uma mãe me perguntou porque ela tem um filho que tem muitos ciúmes. Se a gente entender o que está por trás do comportamento,
acima de tudo, se entendermos que o comportamento é uma comunicação, todo comportamento. Quando a gente diz que há um mau comportamento, se a gente entende a doutrina dos espíritos, é como se a gente caísse em contradição, porque lá está dizendo que o mal não existe. Então, o que nos faz chamar um comportamento de mal? Se eu estou chamando algo de mal, de certa forma, eu estou comparando com um comportamento que eu qualifico como bom. Então, quem está qualificando, quem está colocando esse adjetivo bom e mal, somos nós, o adulto que está educando. Além da gente colocar esses adjetivos, né, fazendo a legenda do comportamento da criança, traduzindo o que ela está fazendo, nós estamos colocando fazendo uma comparação com padrões de comportamentos que nós achamos que são bons ou que são normais, mas isso também é uma escolha nossa, né? É uma comparação que a gente faz a partir da nossa perspectiva, daquilo que a gente julga ser o bom, ser o correto. Só que nós temos o padrão de comportamento de Jesus. Então, quando formos comparar, é preciso que a gente compare com o padrão de Jesus, porque nós estamos na mesma condição daquele espírito que está nascendo, reencarnando, e é recebido na família, e ele apresenta os seus comportamentos, e que a gente vai falar que é mal, mas a gente já sabe que não é mal. É um comportamento, é uma comunicação. Então, se nós temos o padrão de conduta de Jesus, qual é o comportamento? Qual é o padrão de conduta de Jesus? Jesus, ele era amor incondicional. Jesus educava, orientava. Jesus dava o exemplo. Em nenhum momento Jesus constrangeu, impôs, forçou, obrigou a qualquer um a fazer o que ele queria. Porque ele entendia que nós só podemos dar aquilo que nós temos condições. Que nós só podemos manifestar, né, um comportamento a partir do que nós temos de capacidade de compreensão. A criança pequena, ela já vem num corpo que está em desenvolvimento, que limita aquele espírito. E não é por acaso. Aquele espírito está com aquele corpo em desenvolvimento bastante limitado para ele apresentar as suas características do passado, que é para ele receber. Então, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. A criança é um espírito reencarnante que precisa ser amada. A gente vai dizer que isso não tem nenhuma novidade, não é? Mas vamos pegar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que a gente diz? O que a gente interpreta? Que temos que amar a Deus, o que é um tanto difícil porque a gente não compreende Deus. A gente não consegue se aproximar de Deus ainda. Nós não conseguimos nos sentir, nos identificar como espíritos, nós nos identificamos com essa personalidade, que é o espírito encarnado na matéria,
Então, já viu que tem uma dificuldade aí. Mas tudo bem, nós vamos chegar lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, significa que eu tenho que me amar para amar o próximo de uma forma parecida como eu me amo. Significa que eu tenho que fazer ao próximo aquilo que eu gostaria, né, de fazer para mim. Que eu gostaria de ser tratada. Então, se eu quero ser tratada com amor, com respeito, eu tenho que tratar o outro com amor, com respeito. Mas eu já tenho essa consciência. Então, voltamos lá. Na criança, no bebezinho, aquele espírito que reencarnou, está num corpo de bebê. Ele ainda não tem essa capacidade. O corpo dele limitou o espírito. Esse espírito está numa fase que nós já falamos aqui várias vezes, numa hipnose terapêutica. Esquece o passado, esquece quem ele foi, a bagagem que ele traz, para ele poder começar uma nova jornada. Essa justiça e misericórdia divina começa uma nova jornada, com novas oportunidades, experiências, e vai ter a educação. Então, neste momento, este bebê, ele não tem como amar a si mesmo para amar o próximo. Ele está numa situação de total dependência e vulnerabilidade que esse espírito que está no corpo de um bebê recém-nascido, total dependência, ele precisa ser amado. Então, como que nós começamos a nossa vida de encarnados? Nós, espíritos, começamos a nossa vida de encarnado precisando ser amados e não amando o próximo como a si mesmo. Nós precisamos receber o amor daquele que já está aqui há mais tempo, daquele que se incumbiu da tarefa, da missão de trazer esse espírito à Terra. Esse capítulo, Walter Barcelos, traz algumas citações de Emmanuel, Anália Franco, Chico. Ele traz bastante conteúdo, André Luiz, Santo Agostinho. É um bom capítulo para a gente estudar. E ele lembra que nós, adultos, quando recebemos uma criança para reencarnar, então, o casal fica grávido, recebe o bebê, esse compromisso já foi assumido na espiritualidade. Aquele espírito que está encarnando não é qualquer um. Ele é alguém da relação com esses espíritos que vão ser seus educadores. Então, quando essa mãe me perguntou a respeito do seu filho, que tem ciúmes, que tem uma dificuldade no relacionamento com ela e com a irmã, nós estamos falando de um filho difícil, segundo ela. Lembra que isso é um adjetivo que a gente coloca. Filho difícil é difícil para quem? Para o pai e para a mãe. Por que é um filho difícil para o pai e para a mãe? Porque esse pai e essa mãe, estão com dificuldade para conduzir a educação daquele espírito. Aquele espírito é desafiador. Melhor forma, e aí eu já vou fazendo alguns reparos aqui na obra de Walter Barcelos, colocando termos um pouco mais adequados. Não filhos difíceis, porque filho difícil é a gente estar colocando um adjetivo. E o filho que escuta isso, que ele é um filho difícil, é quase uma ofensa. É uma ignorância desses pais. Porque esses pais ignoram a forma melhor, ou então eles não dispõem de recursos suficientes para educar aquele filho. Então é um filho que é um desafio para aqueles pais, porque esses pais vão precisar fazer o quê? Se educar. Não é para o pai e a mãe educarem o filho. É a oportunidade que aquele filho dá para os pais se educarem.
filhos difíceis para os pais, porque os pais carecem de recursos para educar. Carecem de recursos para amar. Têm necessidade de amar e perdoar e não conseguem. Então, aquele comportamento desafiador, aquele comportamento que é difícil, e Walter Barcelos fala, um temperamento forte, de rebeldia e desobediência, destacando-se pela insubordinação e leviandade. Toma muito cuidado com isso, porque um temperamento forte não é um comportamento de rebeldia, de desobediência, de insubordinação e leviandade. Isso não é um temperamento forte. Temperamento forte, também chamado de temperamento colérico, existem 4 tipos de temperamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras são importantes que a gente saiba usá-las. Por isso que eu estou fazendo todo esse ajuste. Existe estudo sobre os temperamentos. Se nós vamos empregar a palavra temperamento, nós temos que estudar o que é um temperamento. E existem 4 tipos que eu já falei aqui: colérico, fleumático, melancólico e aí vai mais um que eu vou lembrar. Então, bom, enfim, fugiu, mas vem. Depois eu falo. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer, quando a gente fala de um temperamento forte, é um temperamento que é geralmente chamado de colérico, é simplesmente uma forma como eu me manifesto, eu me apresento, uma bagagem que esse espírito traz. Então, é alguém que fala o que pensa, que é firme nos seus posicionamentos. Quando ele não é bem direcionado, pode ser uma criança desobediente. E cá entre nós, qual é o problema de ser desobediente? A gente tem que pensar nisso. Nós queremos filhos obedientes. Por que nós queremos filhos obedientes? E chamamos os filhos de difíceis quando eles são desobedientes. Porque quando o filho não obedece aquilo que a gente quer, que a gente impõe, e aí a gente fala que esse filho é desobediente, ele é um filho que se torna difícil. Porque eu vou insistir para que ele me obedeça. E quais são os recursos que nós geralmente usamos para forçar a obediência daquele filho? O castigo. Ou a premiação. Quer ver? Uma chantagem. Se você fizer o que eu estou querendo que você faça, eu vou te dar um dinheiro, uma bala, né? Um prêmio, um brinquedo, eu vou te dar, eu vou deixar você fazer tal coisa. Uma barganha, uma troca, uma negociação. A criança aprende. Ela se torna alguém que vai entrar nesse jogo porque foi ensinado a ela. Depois ela é chamada de manipuladora. Ela não é manipuladora. Foi assim que ela foi ensinada a agir. Então, nós temos que considerar que esse tipo de comportamento, a desobediência, pode ser um ótimo sinal de resistência dessa criança que está querendo mostrar quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente. Uma forma dela dizer para o pai e para a mãe, falar assim, olha, eu não quero fazer isso que você está querendo que eu faça, porque eu me sinto desconfortável, porque eu sinto vergonha, porque eu tenho medo. Então, quando a gente rotula de desobediente, é a nossa dificuldade e a nossa exigência de que a criança obedeça e faça aquilo que eu quero. Porque quando a criança faz aquilo que eu quero, ela é quietinha, comportadinha, ela é boazinha, ela não me dá trabalho e eu continuo cuidando da minha vida.
é preciso olhar para si mesmo. Se a gente não perceber, tomar consciência disso, a gente vai atribuir todos os problemas para a criança. O problema é nosso. O problema é do adulto. O problema do adulto que diz que a criança é desobediente, que não consegue controlar, é porque ele insiste em ter o controle, para que ele não seja importunado, para que não mexa ali nas feridas que ele tem, para que não revele que ele não é um adulto perfeito. Essa criança está mostrando os meus defeitos, né? Está mostrando a minha incompetência enquanto pai e mãe. E isso deixa o adulto sem chão, desorientado. Aí fala, eu não sei o que fazer. É o que mais nós estamos ouvindo hoje, como psicólogos e educadores parentais. Eu não sei o que fazer com essa criança. E não sabe mesmo. E já é um bom começo. Já é um bom passo admitir isso. Porque aí ela começa, né, essas pessoas começam a se abrir para entender quais são as suas questões que está jogando na criança. Porque a criança tem que corresponder a todas as expectativas desses adultos. Essa criança não pode errar. Já pensaram nisso? Eu acho que eu já falei aqui uma vez, mas eu falo de novo. A criança está aprendendo. Se ela cai no chão, ela está aprendendo a andar, nós vamos olhar essa queda dela com complacência, nós vamos lá ajudar, né? Opa, levanta, vamos estimular a levantar, andar de novo. Então, é um erro que a gente entende que faz parte do processo de aprendizagem. Por que a criança, quando comete outros erros, a gente não tem essa mesma visão de que faz parte do processo dela de aprendizagem, que ela está experimentando, que ela não sabe de todas as coisas, e ainda mais, nós castigamos essa criança, porque eu já ouvi isso. A mãe dá um copo de suco para a criança recebe aquele copo de suco e a mãe já faz ameaça. Se deixar entornar e sujar a roupa, vai apanhar. Já ouvi isso. Se a criança se suja brincando, aprendendo a tomar o suco sozinha, ela está aprendendo a segurar o copo, a coordenar os movimentos, né, para levar o copo à boca, para engolir. Ela não pode errar, porque se ela errar, ela apanha, ela é castigada. Mas ela é castigada porque aquele adulto não quer o trabalho de ter que lavar a roupa que está suja. Mas ele não percebe que ele está exigindo daquela criança que está aprendendo uma perfeição que ela ainda não adquiriu e que esse adulto não tem. Esse adulto não é perfeito. Então, por que nós insistimos em ficar castigando os erros da criança, ao invés de entender qual é o processo que está ali por trás? Então, cuidado ao chamar a criança de rebelde, de difícil, de desobediente, de insubordinada, de leviana, porque a gente está rotulando. Pensa o seguinte, nós estamos olhando para a criança com os nossos olhos. Se eu vejo essa criança dessa forma, existe algo em mim que enxerga isso. Por que eu não posso enxergar através da minha lente? É uma criança que está aprendendo, é uma criança que está se esforçando, é uma criança que está tentando se comunicar, é uma criança que está em sofrimento e eu preciso entender para ajudar. Isso é outra lente, outra perspectiva, que não faz com que a criança tenha que se submeter a mim adulto, né? A mim ser adulto que acha que sabe tudo. Essa é a nossa arrogância. Nós nos comparamos com a criança e dizemos
que ela é um ser inferior e que nós somos seres superiores. E essa é a condição que nós precisamos trabalhar quando eu comecei dizendo que nós somos os seres espirituais. Nós nos identificamos com essa personalidade da matéria. Nós precisamos entender que ali existem espíritos em processo de evolução imperfeitos e que se nós recebemos esses filhos e eles estão nos desafiando por meio dos seus comportamentos, é que nós não estamos ajudando ou compreendendo aquele filho. Aqui há casos, né, que ele traz, né, como exemplos de espíritos que reencarnaram. Eles trazem situações muito complicadas de vidas pregressas, né, de experiências de encarnações anteriores. E que essa é uma oportunidade para nós adultos procedermos à reparação, um resgate. Então é um processo de expiação, muitas vezes. Existe a prova para esses pais que vão ter que testemunhar que estão seguindo o padrão de conduta de Jesus. O padrão de conduta de Jesus já ficou claro, né? Que não é tentar controlar o outro, tentar colocar o outro como subordinado, submisso, forçar o outro a ser aquilo que eu quero. Jesus não fez isso. É amar o outro como ele é. Então eu preciso conhecer o outro e respeitar. Quando nós falamos de esse equilíbrio, né? Falamos no encontro passado da energia, quando Emmanuel fala, né? A energia com amor, porque a correção com amor, essa energia, eu trouxe a obra de Jenny Nelson para falar da disciplina. Né? A disciplina que traz a firmeza, então essa energia entendendo firmeza, e aqui a Nália Franco fala, tem uma mensagem, Vigília Maternal, lição 46, está contida no livro O Espírito da Verdade. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Olha que lindo. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. É em equilíbrio, firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Não é você firme agora, depois eu sou gentil. Não, isso se dá no mesmo movimento. Eu sou firme, mas gentil. Ser firme é dizer, não, você não pode fazer tal coisa, ou então sim, você precisa fazer tal coisa agora, porque eu estou lhe pedindo e isso precisa ser realizado. Nós temos Marshall Rosenberg, que escreveu um livro muito conhecido, se chama Comunicação Não Violenta. Depois existem outros livros, desdobramentos dessa mesma obra, desse mesmo pensamento, que é para comunicação com criança, para comunicação dos relacionamentos, no trabalho, enfim. É a comunicação não violenta. E é muito interessante ver que Jesus nos ensinou a comunicação não violenta. Mas a gente precisa resgatar. E a ciência começa a trazer, né, esses médicos, psiquiatras, psicólogos, eles começam a desenvolver uma série de teorias, trazendo, né, o que Jesus ensinou, mas que a gente não compreendeu. Chegamos agora, alguém precisa dar ênfase. Olha, a comunicação não violenta. O que a gente tem que comunicar? Tem que comunicar aquilo que a gente precisa, aquilo que nós estamos sentindo. Então, inteligência emocional, outro estudo dentro da psicologia. Olha que coisa, nós não temos inteligência emocional, porque nós valorizamos o racional. E agora nós sabemos que o nosso racional não está dissociado da emoção. Então, se a gente rompe essa conexão, nós estamos em desequilíbrio. Olha, precisamos
desenvolver uma inteligência emocional, reconhecer as nossas emoções, comunicar as nossas emoções e comunicar aquilo que é a nossa necessidade básica. Não é a nossa vontade, capricho, é a nossa necessidade. Então, quando eu comunico dessa forma, eu sou firme, mas eu sou gentil. Eu sou amorosa, eu sou justa e dou oportunidade para aquela pessoa se expressar. E o que a gente consegue através desses recursos, desse entendimento, que depois viram técnicas, é fazer mediação de conflitos entre adultos. Mas nós podemos usar o sal e o mel. Então, o mel da brandura, a gentileza, ser brando, ser cordial, ser amoroso, ser justo. Na medida certa, a energia da firmeza, colocar aquilo que nós precisamos que seja feito ou que não pode ser feito. E eu já disse quais são as condições que nós temos que intervir no comportamento da criança. Quando ela vai contra o seu desenvolvimento, quando ela afeta o desenvolvimento do outro, quando ela afeta o meio ambiente. Né? Ela prejudica, causa dano. Não, criança, mas veja bem, nós adultos também. Nós precisamos ter essa consciência. E nós precisamos interromper o nosso comportamento toda vez que nós vamos colocar a nossa vida em risco, a vida de outras pessoas em risco e o meio ambiente em risco. Então, temos que tomar muito cuidado em aplaudir a violência. Jesus não trouxe a violência como recurso, ele trouxe o amor como recurso. E todos os espíritos trazem isso. Ninguém aqui falou para se usar de violência. Energia não é sinônimo de usar de agressividade, de violência. Então, amemos os nossos filhos. O encerramento aqui do capítulo é para amar. E aí, de novo, a gente tem que entender que a criança precisa ser amada. Ela pode não nos amar. Aquele espírito pode vir com uma dificuldade grande para se conectar, para ter um sentimento de amor por nós, pais. E aí se rebelar, tudo bem, temos aí as questões anteriores, né, de contrairmos, a gente vai dizer, né, de dívidas, mas eu já falei que essa palavra a gente tem que entender, né? Nós temos situações que precisam ser reparadas porque nós cometemos erros. Mas Deus não nos castiga, o castigo não existe. O que existe é uma lei de justiça que coloca a causa e o efeito. Então, nós vamos vivenciar as consequências naturais das nossas ações. E não algo que vem extra, né? Como uma punição, um castigo. São termos que a gente precisa compreender melhor. Ele fala aqui dos filhos, né, que um pai, né, teve 4 filhos que são desafiadores para ele. E na vida anterior, deixa eu ver se eu encontro aqui. O pai fora chefe de um grupo de assaltantes e desencaminhara 4 rapazes para aventuras delituosas, os quais hoje são seus filhos, desorientados espiritualmente. Então, o que nós precisamos é orientar, fazer o trabalho de resgatar aquelas vidas que nós tiramos do curso do seu desenvolvimento, porque nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tirar pessoas do seu curso natural de desenvolvimento. Quando a gente faz isso, nós precisamos reparar o nosso erro.
Então, cuidemos dessas expressões, vamos compreender o que está por trás disso. E, acima de tudo, todo esse capítulo e o livro em geral é uma convocação para que nós, adultos, saiamos desse lugar, né, de certa prepotência, de achar que somos superiores, de que nós sabemos tudo e que nós recebemos uma criança porque nós temos uma missão gloriosa, que nós vamos transformar aquele espírito num espírito de luz maravilhoso. Não, nós recebemos por missão aquela criança para que nós possamos nos transformar, nos educar. E com isso a criança se beneficia. Porque se eu me transformo, eu me educo e eu passo a ter amor em mim, eu tenho amor para dar. E esse bebê, esse espírito recebe o amor quando ele nasce. O que a criança precisa quando ela nasce é receber o amor. Existe uma pesquisa na época em que as questões éticas não eram lá muito consideradas, é uma pesquisa bem antiga, no meados do século XX, foi feito com macacos, em que os filhotes do macaco rhesus eram afastados da mãe. Então, eles nasceram, eram afastados da mãe, e eles tinham duas opções, um pano macio e uma macaca de arame com a mamadeira. E esses macaquinhos ficavam o tempo todo agarrados ao paninho macio. Quando estavam com fome, eles mamavam na mamadeira que estava na macaca, né? Então, uma estrutura que seria da mãe, da macaca, de ferro, ou seja, nada acolhedora, nada confortável, nada agradável. Então, eles só iam ali para se alimentar e voltavam para o paninho. O que esses psicólogos da época, né, americanos, que fazem muitas dessas pesquisas comportamentais, principalmente com animais, né, isso era muito comum no início do século XX, o que eles perceberam? Que nós precisamos mais do afeto do que do alimento. Nós temos cuidado para dar o alimento material, o conforto material, preocupados em suprir, né? O enxoval é todo pensado na estrutura do quarto, do berço, das coisas, sendo que a criança, como Jesus ensinou, pode estar numa manjedoura. O que não pode faltar é o alimento do amor. Então, a lição é para nós. Precisamos aprender a amar o próximo. E aí, quando esse ser espiritual chega num formato ali no corpo de um bebê, nós temos que alimentá-lo, sobretudo, desse amor. Fazer uma conexão e transmitir segurança, porque é isso que essa criança precisa para se desenvolver. E se ela receber, formar o que a gente chama de vínculo seguro, sentir protegida, sentir amparada, sentir amada, ela se desenvolve com todo aquele potencial que vem nela, que vem no espírito, para ele se tornar bom, justo, né? E a questão da obediência, ela vem naturalmente, porque é uma alegria obedecer aquele que para nós é uma referência de amor, é uma referência de segurança. Então, é uma alegria obedecer Jesus. Os discípulos de Jesus, eles seguiam com alegria. Sofreram, os primeiros cristãos sofreram perseguição, mas eles seguiam Jesus com alegria.
desobedeciam. Então, quando Jesus falava de obediência, é nesse sentido, não é uma obediência forçada, é uma obediência consentida, ela tem consciência. Então é disso, a criança ela naturalmente vai obedecer. Se ela não está obedecendo, tem problema, não é na criança, é na relação, e esses pais precisam às vezes de ajuda. Muito bom que temos hoje na profissão, né, de psicólogo e outras profissões, a especialização em educação parental para dar suporte, orientação para essas famílias. E quando a gente tem esse entendimento espiritual, isso só tende a florescer. É um termo que é muito usado na psicologia positiva para dizer que nós estamos nesse caminho, né, de colocar as nossas virtudes, as nossas forças de caráter em prática, em desenvolvimento, né? Então florescemos. Então quero deixar vocês com essa imagem de uma flor nascendo, né, desabrochando, que essa flor chegue até vocês que estão aqui acompanhando com um delicioso perfume, que acalmem, que pacifiquem o coração de vocês, porque estamos recebendo a mensagem do Cristo, estamos recebendo a mensagem que vai nos proporcionar essa transformação. E quando nós fizermos isso, nós vamos colher os frutos da felicidade. Com certeza, esse é o caminho. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Se curtiram o vídeo, né, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, vocês sabem, né, que isso ajuda muito o canal a crescer e essas mensagens chegarem a outros corações. Muita paz e até o nosso próximo encontro.